Boa noite, igreja. Que privilégio estarmos ouvindo um pouquinho mais da palavra do Senhor. Hoje nós vamos para a segunda parte do Restaurando a Adoração. Nós falamos na última aula, sobre as formas de adoração e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o culto e o seu propósito. Na verdade, o culto é a nossa adoração, Então, vamos orar, vamos pedir para que o Senhor em tudo nos conduza, e que a palavra lançada, possa ter bons frutos. Amém? Senhor nosso Deus e amado Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de estarmos vivos. Obrigada, Senhor, porque a tua misericórdia, a tua graça tem se renovado sobre nós, sobre a nossa casa. Nós te pedimos, Senhor, fica conosco, abre os nossos ouvidos, Senhor, abre o nosso coração para ouvir, Senhor, um pouquinho mais das tuas verdades, Deus. Nós te agradecemos e te louvamos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá para a segunda parte. Quem puder estar acompanhando com suas Bíblias ou algum bloquinho ou sua anotação, traga suas dúvidas, participe conosco das aulas. O próximo encontro será via Zoom, para que a gente possa juntos aprendermos mais do Senhor, Então eu coloquei aqui que a essência do culto está na adoração. Então, uma adoração vazia significa um culto frio e sem propósito, Então, vamos lá em 2 Samuel, no capítulo 6, versículo 16. Quem puder estar acompanhando com suas Bíblias, quem puder estar participando e anotando, para a gente, no próximo encontro, compartilhando um pouquinho mais. Então, a minha versão fala assim, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. A versão que eu coloquei para vocês aí da NVI sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou em seu coração. Então aqui Davi nos mostra a forma que quando a arca chegou, quando a presença do Senhor chegou, a forma que ele o adorou, Ele saltava e bailava, que era a forma de ele prestar o seu culto ao Senhor. Então nós vemos várias formas, de adorarmos o Senhor. Uns são mais espontâneos, outros mais quietinhos, mas o que importa é que a nossa adoração ela seja cheia da presença do Senhor, ela seja de todo o nosso coração. Vamos lá. Então, eu coloquei o culto e o seu propósito, ainda falando um pouquinho, sobre o culto e o seu propósito. Eu coloquei assim, que o elemento indispensável ao verdadeiro culto a Deus é a nossa comunhão. Sem comunhão com Deus, a quem servimos e com o nosso próximo. Então, aqui não é algo solitário, aqui está dizendo que há uma comunhão com Deus, um relacionamento com Deus e uma comunhão com o nosso próximo, que são os nossos irmãos. Não é possível uma adoração verdadeira. Então, se não tivermos um relacionamento com o Senhor e não tivermos relacionamento com o nosso próximo, é uma adoração vazia.
Então, ainda quando Davi conduzia a arca de Deus a Jerusalém, observamos ele tomando uma atitude que demonstra uma característica importante de um verdadeiro adorador. Então, ao final do percurso, a Escritura afirma que Davi repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão, né, um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. Então aqui mostra, né, além da alegria de Davi, né, cultuando ao Senhor, ele tendo, né, comunhão com seus irmãos ao repartir com todo o povo, né, um pedaço de pão, um bolo de pão, né, um pedaço de carne e um frasco de vinho para que as pessoas, para que as famílias, né, se tivessem uma comunhão. Então, vamos lá em Samuel, 2 Samuel, no 6, no versículo 19, fala assim: E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, e a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e taças. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Então, a verdadeira adoração, ela inclui um relacionamento com Deus e um relacionamento com o nosso próximo. Amém? Então, vamos lá para o próximo slide. Quem puder estar acompanhando aí com as suas Bíblias, vão anotando, né, que todo culto ele tem um propósito, ele não é algo vazio. Nós não prestamos um culto a Deus sem um propósito. Então vamos para a próxima parte aí. Então, ao dar esses presentes, né, o bolo de pão, a carne e o vinho, Davi demonstra ao povo a fraternidade que deve existir entre os adoradores do verdadeiro Deus. Então, lá na nova aliança, essa comunhão ela é mais fomentada, ela é mais, como eu posso dizer, ela é mais acentuada. Né? Basta olharmos para os crentes no início da igreja primitiva, que está lá em Atos 2:42. Vamos lá? Atos 2. Quem puder estar acompanhando com as suas Bíblias. Então, Atos 2:42. Capítulo 2, versículo 42 nos fala assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, falando um pouquinho da igreja primitiva, lá tudo era comum, era de uso coletivo, os mais favorecidos ajudavam os menos favorecidos, o que eles tinham, eles repartiam, né? Enfim, havia, né, essa preocupação com o próximo, né, essa fraternidade que deve existir entre nós que adoramos o nosso Senhor, a preocupação em saber da necessidade do nosso irmão, né, do nosso próximo e compartilhar com o que nós podemos. Né? Chega final do ano agora, existem tantas ações, né, em prol das famílias menos favorecidas, mas nós como adoradores, nós como servos do Senhor, essa nossa preocupação tem que ser diariamente nos 365 dias no ano, né? Não é algo específico de uma determinada data. Então, que nós possamos ser como a igreja primitiva, que fala lá em Atos 2, né? Que os apóstolos, eles perseveravam nessa doutrina. E hoje nós somos a igreja, né? Repartir o pão e em oração. Então, vamos lá.
A comunhão é, pois, uma via de mão dupla. Só a teremos com o Senhor se zelarmos pela comunhão com os nossos irmãos. Então vamos lá em 1 João, no capítulo 2. Vamos lá. Então, 1 João, no capítulo 2, vamos lá do 9 ao 11. E nos diz assim: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então aqui nos ensina que não tem como nós adorarmos Deus, adorarmos o nosso Senhor, se nós não amarmos o nosso próximo, né? Aqui está dizendo que se o irmão que estiver na luz, né, não há nenhum tropeço, mas aqueles que odeiam o seu irmão e que está em trevas, ele permanecerá, né? Então é isso que 1 João 2, do 9 ao 11 nos fala. Então, se quebrarmos nosso relacionamento com o próximo, não teremos comunhão com o Senhor. Muito sério isso, né, gente? Às vezes nós achamos que é só o adorar, né, ir ao culto, enfim. Mas aqui está muito claro, né, que se nós quebrarmos um relacionamento com o próximo, nós não teremos comunhão com o Senhor. Vamos lá em Mateus, no capítulo 6, 14 e 15. Vamos voltar um pouquinho. Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Vamos lá. A minha versão diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes ao homem as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, são vários textos ricos nos instruindo que não há como cultuarmos Deus, não há como sermos adoradores verdadeiros se nós não perdoarmos, se nós estivermos com comunhão quebrada com o nosso irmão, ou de bico, ou de cara virada, enfim, não tem como, né? É um princípio. Vamos lá? Então, agora vamos falar sobre o culto e seus utensílios, né? Então, vamos voltar lá no Velho Testamento, né? Eu coloquei assim, que o altar do holocausto e do incenso. O altar mais conhecido no Velho Testamento é do holocausto, isto é, destinado à realização dos sacrifícios. Então, esse altar era o local onde se derramava sangue de um animal inocente, para fazer uma expiação pelo pecado. Lembrando que com isso, o sangue do Cordeiro de Deus que seria sacrificado por toda a humanidade. Então, no Velho Testamento, eles sacrificavam animais. E lá, vamos lá em João, no capítulo 1, 29, né, diz que o Cordeiro de Deus, né, ele foi sacrificado. Jesus foi, né, a oferta, né, que nos livrou dos nossos pecados. Então vamos lá para João, no capítulo 1,
Quem puder estar nos acompanhando, vai anotando as dúvidas, os comentários, né? O que mais falou com você, né? Nesse tempo, né? Onde nós estamos restaurando a nossa adoração. Então, no capítulo 1, no versículo 29, fala assim: No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista, quando viu Jesus vindo, né, ele, pelo Espírito, ele já foi levado, né, a entender que Jesus era o Cordeiro, que Jesus era aquele que Deus havia enviado, né, para nos salvar. Então, na nova aliança, em vez de sacrificarmos animais, fomos transformados em sacrifício vivo pelo Cordeiro de Deus que foi sacrificado por nós. Glória a Deus, né? Que amor é esse? Eu sempre me pergunto isso quando eu vejo essa passagem, né? Principalmente a gente tem filho e, né, você faz tudo pelo seu filho. E Deus fez por nós, por amor de nós, entregou o seu único filho. Vamos lá em Romanos, no capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Vamos ver o que a palavra nos fala, né? Sobre esse sacrifício vivo, esse cordeiro que Deus enviou. Capítulo 12, versículo 1, nos diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Né? Olha só, pela misericórdia dele. Hoje nós não temos mais que sacrificar. Jesus já foi sacrificado, né, por nós. Então, por outro lado, o altar do incenso tem uma simbologia ligada à oração e à intercessão. Então, no Antigo Testamento, né, no Velho Testamento, né, se fala num holocausto e um altar de incenso. Vamos lá em Salmo 141, no versículo 2. Tá lá em Salmos, quem puder estar acompanhando, né? Salmo 141, versículo 2 nos fala assim: Suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina, né? Então aqui tá, né, o Salmo 141, foi Davi quem nos instrui aqui, né? Louvou, enfim, né, dizendo para que suba, né, a presença do Senhor, a oração como um incenso. Então, essa é a simbologia. O incenso é a simbologia hoje da nossa oração e da nossa intercessão. Então, na nova aliança, a Escritura declara que esse incenso é a oração dos santos, que somos nós. Então, anotem suas dúvidas. Aqui eu fiz um comparativo entre Velho Testamento com a nova aliança, né, que é o Novo Testamento. Quem tiver dúvida, depois vai anotando para a gente depois estar compartilhando. Ainda no culto e seus utensílios, né? Então, tinha o holocausto, o incenso e a arca. Então, na Arca da Aliança eram guardadas as tábuas da lei e outros objetos
sagrados, e sua simbologia está associada à presença de Deus, como lá nos instrui em Êxodo 25, 22, né? Então, a Arca da Aliança era a presença de Deus. Então, onde a arca estava, a presença de Deus estaria. Né? Então, vamos lá para Êxodo, no capítulo 25, versículo 22. Vamos lá para o Velho Testamento, Antigo Testamento, em Êxodo 25. Voltei muito, já estava em Gênesis. Então, Êxodo 25, 22, nos fala assim, as Escrituras. Amém? Todo mundo está localizando os textos. Então, 25, 22. Aí virei a ti e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então, aqui está dizendo que a presença de Deus, né, vinha ali e ali ouvia, né, essas manifestações. Infelizmente, nos dias de Samuel, os israelitas haviam transformado a arca em uma espécie de um amuleto e tentavam usá-la como um fetiche. Está lá em 1 Samuel, no capítulo 4, versículo 3. Então, aqui, infelizmente, né, começaram a ter uma adoração a algo que não era o propósito, né? A presença de Deus. Então, vamos lá para 1 Samuel, no capítulo 4. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 3. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciões de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Então aqui Deus já sabia da intenção do coração deles, né? Então de nada adianta barulho sem o poder de Deus. De nada vale um utensílio sagrado se não há uma obediência por parte de quem o conduz. Então, 1 Samuel 4, 5 ao 10. Vamos ler? Primeira Samuel, do 5 ao 10. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, e se atemorizaram os filisteus e disseram: Os deuses vieram ao arraial, e diziam mais: Ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós! Quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviam a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado e cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé.
Perdão, gente, um pouquinho resfriada. Então, aqui está nos dizendo, né, que não adianta termos uma arca, um objeto, se nós não tivermos a presença do Senhor. Davi queria que a arca adquirisse nos seus dias a sua verdadeira simbologia, né? Então, Davi queria que a arca representasse de fato a presença do Senhor. Vamos lá? Então, vamos falar do culto e sua liturgia. Então, a liturgia na Velha Aliança, o culto judaico possuía uma liturgia complexa e inflexível. Nos dias de Davi, muitos elementos dessa forma de adorar ainda continuavam. Os estudiosos observam que, no contexto do Velho Testamento, a liturgia passa a ser aplicada a sacerdotes e levitas, que se ocupavam dos ritos sagrados no tabernáculo ou no templo. Tanto os sacerdotes quanto os levitas, eles trabalhavam duro para darem conta do ritual litúrgico no culto judaico. Então, no Antigo Testamento, eram os levitas e os sacerdotes, aqueles que iam para o templo, que cuidavam do templo, que viviam, né, em função de tomar conta para que o culto ele funcionasse, né? Então vamos para o próximo slide. Fazendo aí um comparativo, né, da liturgia hoje na Nova Aliança. Os escritores do Novo Testamento tomam emprestado esse significado e aplicam a estrutura do culto cristão. Assim, no contexto, o termo é utilizado para cristãos servindo a Cristo, seja pela oração, ou instruindo outros no caminho da salvação, ou de alguma outra forma. De fato é que podemos observar quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos e servindo eles ao Senhor, em Atos capítulo 13, versículo 2. Então, nesse contexto, a palavra servindo é a tradução do grego liturgio, que no português é a liturgia. Então, fazendo um comparativo, no Velho Testamento, quem fazia o culto, quem se encarregava do culto, eram os sacerdotes e os levitas. Hoje, na Nova Aliança, nós cristãos servimos a Cristo, né? Seja através das nossas orações, sejam através da instrução, seja em algum ministério, né, de intercessão ou de ensinamento mesmo, né? Então aqui está dizendo, né, a palavra servindo. Hoje é a liturgia da Nova Aliança, do Novo Testamento. No Antigo Testamento, a adoração era com base na letra. No Novo Testamento é no Espírito. No Antigo... Só um minutinho, por favor. Então, no Novo Testamento é no Espírito. No Antigo Pacto, o sacerdócio é local e cabia à tribo de Levi. No Novo, o sacerdócio é universal. No Antigo, a unção do Espírito vinha especialmente sobre ofícios, isto é, reis, profetas, sacerdotes. Então, no Novo, né, o que nós estamos falando,
que no Antigo Testamento eram alguns que prestavam esse culto, né? Aqui estava dizendo que cabia à tribo de Levi, os levitas, né? E hoje, no Novo Testamento, somos nós, a partir, né, do derramamento do Espírito. É sobre toda a carne. No Antigo, a adoração é reservada ao templo. E no Novo, nós somos o templo de adoração. Isto é, cada um de nós, cada crente, cada cristão é o santuário do Espírito Santo. E no Antigo, o Espírito estava com os crentes. E no Novo, o Espírito está em nós, né? Então vamos lá. Essa é a diferença entre um culto e a sua liturgia no Antigo e no Novo Testamento. Então, aqui para nós concluirmos, né? Aprendemos, pois, como Davi organizou o culto a Deus e nos deixou um legado de zelo e compaixão. Então, devemos cultuar a Deus, mas não de qualquer forma. A Escritura adverte que, tratando-se do culto ao Senhor, ele deve ser realizado e oferecido ao Eterno com decência e ordem. Vamos lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 40, nos fala assim: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, embora não estejamos mais debaixo dos preceitos do Velho Aliança, né, do Velho Testamento, os princípios que os fundamentam, reverência, pureza, sinceridade, deve nortear ainda hoje o nosso culto. Amém? Então, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? É um privilégio sempre falarmos da palavra do Senhor e aprendermos juntos, né? Que é o mais importante. Anotem, né, as suas dúvidas, algo que queiram compartilhar, algo que a palavra do Senhor tenha ministrado no seu coração e que essa palavra, né, que o Espírito Santo, né, seja latente no seu coração, né, e que a palavra seja ministrada durante o seu dia a dia, né, porque o nosso culto é todos os dias, é em tempo integral, né, não é um dia específico. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigada, Senhor, por esse tempo. Obrigada porque a Tua palavra nos liberta. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra nos instrui em tudo. A Tua palavra é vida, a Tua palavra é verdade, Senhor. Então, continue ministrando no nosso coração, falando ao nosso coração a Tua vontade, porque, Senhor, nós queremos ser verdadeiramente adoradores, Pai. Em nome de Jesus, nos conduza em tudo. Obrigada pela oportunidade e que em tudo o Senhor se faça presente. No nome de Jesus, amém, amém e até mais.